Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e o versículo 17. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui em Apocalipse capítulo 13, nós podemos observar dois grandes poderes, dois grandes reis ou dois grandes reinos que atuariam no finais dos tempos. Quando nós voltamos para o Velho Testamento, em especial o livro de Daniel, nós podemos perceber que Daniel também teve uma visão lá sobre 4 animais. Esses 4 animais simbolizavam 4 reinos que viriam sobre a terra. Então, tudo nos leva a crer que essa besta, esse animal, aqui em Apocalipse capítulo 13, significa rei ou reino. Quando nós voltamos para a história, nós podemos perceber que sempre dois poderes se uniram para poder perseguir o povo de Deus e perseguir o próprio Filho de Deus. Nós sabemos que na época de Jesus existia ali o povo de Israel, que tinha perdido de certa forma a sua autoridade como nação, pois ali existia uma outra nação que controlava-os, que no caso seria Roma Império. E para poder perseguir o povo de Deus e para poder crucificar a Jesus Cristo, Israel, o poder na época religioso, precisou se unir com o poder civil, com o poder político, que no caso foi Roma. Então, os dois poderes aí, eles se uniram para poder perseguir o Filho de Deus. Israel, os judeus, simbolizando ali um poder religioso, e Roma, o poder imperial de sua época. Então, para poder crucificar Jesus, teve que acontecer que esses dois poderes pudessem se unirem para poder assim crucificar Jesus Cristo e também perseguir o povo de Deus. E quando nós analisamos Daniel, em especial o livro de Apocalipse, no capítulo 3 do livro que nós já lemos, nós podemos perceber que existe também dois poderes, simbolizados aqui pela besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, ela quer ter grande autoridade e também perseguir o povo de Deus. A Bíblia fala que ela perseguiria durante 1260 dias. Profeticamente, nós acreditamos que esses 1260 dias são 1260 anos, que esse poder perseguiu o povo de Deus durante a história. Mas a Bíblia fala que ela seria ferida de morte e depois essa ferida seria curada. E nos finais dos tempos, antes da volta de Jesus, ela recuperaria novamente esse poder e ela perseguiria novamente o povo de Deus, perto ali, um pouco antes da volta de Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Mas para ela poder perseguir o povo de Deus, ela seria necessária novamente ter autoridade para isso. E para ter essa autoridade, seria necessária que ela fosse buscar esse poder na segunda besta, a besta que emerge da terra. A primeira besta, nós acreditamos que é um poder religioso, que controla as nações. A Bíblia fala que todos os reis da terra vêm ao seu encontro. Aí você tem que estudar um pouco de história e analisar um pouco o nosso contexto, para poder entender que poder é esse. Mas nós percebemos que é um poder religioso que atua poderosamente, que os reis da terra vêm ao seu encontro, ajoelham-se aos seus pés, pedem conselhos. Aí se dá para você imaginar quem seria esse primeiro poder, esse poder religioso, que ao mesmo tempo também é civil, porém perdeu essa autoridade durante a ferida mortal. Só que para isso, então, ela teria que ter novamente um poder civil, de um grande império que controla as nações, que tem força. Atualmente, qual seria esse poder da segunda besta no caso? Qual seria esse poder que tem poder civil, um poder como o Império Romano teve no passado, que controlava as nações? E então a Bíblia fala que esse segundo poder, essa segunda besta, daria autoridade à primeira besta, para que ela pudesse, assim, colocar os seus decretos, colocar as suas leis. Beleza.
Deu para imaginar então aí, né? Quem é a primeira besta e quem é a segunda besta. Basta nós entendermos um pouco aí, né, do que está se passando pelo nosso mundo hoje. Então você poderá perceber quem seria a primeira besta e quem seria a segunda besta do livro do Apocalipse. Caso não, você pode pesquisar um pouco mais e você pode, eu tenho certeza que Deus irá te iluminar e você vai entender quem é a primeira besta e quem é a segunda besta. Qualquer coisa aí, coloca sua pergunta aí embaixo, tá bom? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o texto bíblico fala que essa primeira besta daria poder à primeira, e essa primeira colocaria uma marca, né, sobre as pessoas. E essa segunda besta faria um decreto, uma lei, que proibiria as pessoas de poder comprar e poder vender. É esse o ponto da questão deste vídeo. Então vamos lá. O que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que ela não foi escrita diretamente para nós, no nosso período, na nossa linguagem, né? Dentro da nossa cultura. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, em especial ali para o povo judeu, né? Para o povo judeu há mais de 2000 anos atrás. Então o que acontece? Nós temos que utilizar uma linguagem, um pensamento, mas da época de Cristo, né? Da época dos discípulos e dos profetas. Então já que a escrita ela foi para o povo judeu, aí nós temos que analisar um pouco esse versículo que diz que as pessoas não deveriam comprar e nem vender. Nós sabemos que o inimigo de Deus, ele sempre quer fazer uma contrafação das coisas de Deus. O que é uma contrafação? A contrafação é uma falsidade, né? É algo que imita, porém, tudo que imita não é o real, né? Não é o verdadeiro. Então o que acontece? Satanás ele quer imitar a Deus. Tudo que Deus faz, Satanás tem inveja, Satanás quer imitá-lo, né? Porém, imitando para poder destruir os seres humanos, poder enganar. Então, levando em conta esse raciocínio, quando nós aqui lemos que essa besta ela é controlada por Satanás, você pode ler um pouco mais à frente no livro de Apocalipse, você vai perceber isso, que é o próprio dragão, a antiga serpente, que se chama de Satanás, né? É ele ali, no caso, que introduz todos os ensinamentos dessa besta, ele que orienta, ele que está por trás dessa besta, controlando-a para poder enganar os seres humanos e levá-los à perdição. Então, quando você aqui avalia esse texto de comprar e vender, você tem que avaliar no contexto hebraico. E aí você para pensar, quando é que o povo judeu ele não comprava e nem vendia? Levando por esse raciocínio. Existem vários raciocínios, vários pensamentos, mas eu gostaria hoje de levar para esse pensamento. Quando é que o povo judeu não comprava e nem vendia? Aí quando você estuda a Bíblia, você vai perceber que era no Shabat, né? Era no sábado. Era no sábado que os judeus não compravam e nem vendiam. Você pode ver aí em Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, diz que o sábado ele seria um sinal entre Deus e seu povo. Na criação, Gênesis, quando Deus criou o mundo ali em 6 dias, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Você vai para Êxodo, capítulo 20, 8 a 11, você ali vai ter os mandamentos de Deus, dentre os mandamentos do sábado, e Deus fala assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. O sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Deus, quando criou o ser humano, criou o sábado, deu para o povo, não existia povo judeu. E o que acontece? O sábado ali é um dos mandamentos, ou melhor, o mandamento que quando você lê, você percebe assim, lembra-te, né? Porque em 6 dias, ou seja, o seu pensamento volta-se para Deus. É o único mandamento que faz com que tenha escrito que você lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o quê? É o quê? O sábado de quem? O sábado do Senhor teu Deus. É diferente dos outros mandamentos. Então Satanás ele sabe disso, então ele quer fazer uma contrafação das coisas de Deus.
Então, através desse raciocínio, você pode até não acreditar, pode até não concordar comigo, mas você pode perceber o seguinte, que tem lógica, tem muita lógica. Então, o que Satanás quer? Satanás ele quer modificar esse mandamento de Deus. Enquanto os judeus não compravam, nem vendiam, nem faziam coisas nenhuma, coisas pessoais, coisas para si. Pelo contrário, é lícito fazer bem nos sábados. O sábado te salva? Não, o sábado não salva. Eu não quero entrar nesse contexto de salvação, não quero entrar nisso, tá bom? Nós guardamos os mandamentos não para ser salvo, nós guardamos os mandamentos porque nós já aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu não quero entrar nesse debate com relação à parte de salvação, não. Estude a Bíblia, pesquise e siga aí o que Deus te orientar, não tem problema não. Eu quero dizer com relação à parte da escatologia, das coisas do tempo do fim, né? E dessa parte da marca da besta e com relação à parte em especial, a parte em comprar e em vender. Veja só se não tem lógica. Os judeus não compravam nem vendiam que dia? No sábado. Então Satanás ele quer fazer uma contrafação das coisas de Deus. Ele quer enganar as pessoas. Então nós acreditamos que a marca da besta, essa autoridade, esse decreto que eles irão fazer, que esse rei ele novamente vai se unir um poder religioso que controla as nações hoje, um poder ao qual os reis da terra vêm ao seu encontro, que atua durante muito tempo e persegue o povo de Deus, manda pessoas para a fogueira, manda as pessoas para as prisões. Esse poder ele perdeu durante o período, depois recuperou, e a Bíblia fala que as nações da terra virão ao seu encontro, os povos da terra se maravilham com as suas palavras. E aí você vai analisando e você vai percebendo que esse poder ele atua e ele irá fazer um decreto quando ele se unir o poder religioso com o poder civil, né? Com um poder religioso com o poder que controla as nações hoje, ele fará um decreto. E esse decreto eu creio que é algo que é contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, em especial contra o sábado. Agora, o que seria então algo que seria uma contrafação